Agora, em Gálatas 5, o texto começa dizendo: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. Pois a igreja de Gálatas estava ouvindo aqueles que queriam escravizá-los novamente. Ouça bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, Cristo de nada lhes servirá. O costume de circuncisão está relatado em Levítico 12, verso 3. E no 8º dia se circuncidará o menino a carne do seu prepúcio. E o que aconteceu? Em Atos 15, verso 1, alguns homens desceram da Judéia para Antioquia e passaram a ensinar aos irmãos: se vocês não forem circuncidados conforme o costume ensinado por Moisés, não poderão ser salvos. Ou seja, dessa forma, com esse ensinamento, eles anulavam a graça de Cristo. Mas Paulo diz: caso deixem circuncidar-se, Cristo de nada lhes servirá. Se vocês perderem a fé em Cristo como suficiente para a salvação e se basearem na lei para serem salvos, de Cristo de nada vos servirá. De novo, declara todo homem que se deixa circuncidar está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo, caíram da graça. Pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça, que é a nossa esperança. Nós seremos justificados pela fé e não pelos feitos da lei. Pois em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem efeito algum, mas sim a fé que atua pelo amor. Vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daquele que os chama. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Paulo aqui não estava falando de culinária. Ele estava falando assim como Jesus disse aos apóstolos em Mateus 16, verso 11. Mas tomem cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Então, os apóstolos entenderam que não lhe estava dizendo que tomassem cuidado com o fermento de pão, mas com o ensino dos fariseus e dos saduceus. Estou convencido no Senhor de que vocês não pensarão de nenhum outro modo. Aquele que os perturba, seja quem for, sofrerá a condenação. Irmãos, se ainda estou pregando a circuncisão, por que continuo sendo perseguido? Ou seja, Paulo diz que ele estava sendo perseguido porque ele não pregava mais a circuncisão. Ele não pregava mais a justificação por meio da lei. Nesse caso, o escândalo da cruz foi removido. Quanto a esses que os perturbam, quem dera que se castrassem. Irmãos, vocês foram chamados para a liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à vontade da carne. Pelo contrário, sirvam uns aos outros mediante o amor. Toda a lei se resume num mandamento: ame o seu próximo como a si mesmo, assim como está relatado em Levítico 19, 18. Mas ame cada um ao seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. E Paulo diz, assim como Jesus já disse, que toda a lei se resume nesse mandamento. Mas se vocês se mordem e se devoram uns aos outros, cuidado para não se destruírem mutuamente. Por isso eu digo: vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito, e o Espírito o que é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. Mas, se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são conhecidas, são manifestas, e elas são essas: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria,
ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, que significam desconcordância ou rixa, facções, formações de grupos, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. E Paulo fala uma coisa: eu os advirto, como já antes os adverti, que os que praticam essas coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é. A presença do Espírito tem um fruto, e esse fruto é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne, assim como Jesus fez, com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. E assim termina Gálatas 5.